Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para darmos sequência no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo, né? Com as questões, os questionários, vamos lá, né? Então, vamos lá, capítulo 10. Como é proposta a divisão em categorias das comunicações espirituais? Bom, as comunicações espirituais podem ser grosseiras, podem ser frívolas, podem ser sérias, podem ser instrutivas, tá? Cada uma delas detendo o tipo de espírito que está por trás da comunicação. Se é um espírito grosseiro, ou seja, um espírito de pequena evolução moral ou intelectual, se ela é uma comunicação frívola, espíritos brincalhões, zombeteiros, né? Se ela é uma comunicação séria, com espíritos mais sérios, não necessariamente evoluídos, mas mais sérios, mais compromissados com o que é real, e as comunicações que são de verdade instrutivas. Ainda que as instrutivas possam também, né, ter erros, né, porque elas são instrutivas, que elas são verdade absoluta. Aliás, ela está limitada aos conhecimentos que aquele espírito comunicante possui. Então, aquele espírito comunicante é 100% certo? Obviamente que não. Tá? 2. No que deve se basear o teor das comunicações? Então, uma comunicação, seja ela obtida num centro espírita, no centro de Umbanda, num oráculo, né? Não importa onde ela esteja sendo obtida, uma psicografia, sei lá, essa mensagem ela tem que ser, o teor dela é que ela seja um teor verdadeiro. Ela tem que estar atrelada com a razão, com a lógica, com a verdade. 3. Como você se comportaria diante de uma comunicação espiritual? Então é justamente isso. Você deve acreditar piamente no que você ouviu? Não. Você deve, justamente com caráter científico, né, duvidar do que você... Por quê, né? Por que aquilo é assim? Por que essa mensagem? O que ela realmente está me trazendo de verdadeiro? E procurar na mensagem um possível erro, não acreditar diretamente naquilo que está sendo dito. Então, portanto, você tem que ter uma postura de dúvida, né? Porque você não conhece o espírito que está te dando essa mensagem. Eu até deixei lá um vídeo bacana para você assistir, que eu fiz lá no tempo da escola, né, que eu fiz para falar das novas ciências, que era a ciência da física moderna, como estava aparecendo, e aí eu aproveitei para fazer um comentário sobre o comportamento científico, né? Tá bom? Então eu acho que você pode ir lá assistir também aquele vídeo. Aí no capítulo 11 diga, distinga a tipologia da sematologia. Então a tipologia é a comunicação mais primitiva, que era por conta de toques, batidas. Não importa se violentas ou fracas, eram batidas. Então, essa é a tipologia. Já a sematologia buscou o quê? A comunicação pela escrita. Tá bom? Que depois evoluiu para a fonética. Questão número 2. Por que razão a tipologia foi sendo posta de lado entre as formas de comunicação com os espíritos? Então, a questão básica é que a tipologia ela
tinha que ser basicamente sim ou não. Né? A pergunta tinha resposta sim, resposta não. E aí vai indo, modalidades disso. Então você não podia ter uma pergunta elaborada que não fosse dessa forma. Então, ainda houve a evolução aí para a letra, né? A, B, I, sei lá. Ainda houve um tipo de telégrafo, né? Mas isso não pegou, isso não deu para seguir, né? Muito lenta na sua construção, né? Logo com o advento da escrita, né, indo buscar letras para você poder fazer a escrita, aí ficou um negócio muito mais rápido, a comunicação muito mais eficiente, e portanto abandonou-se a outra. Eu continuo com barulho aqui na rua, provavelmente mesmo mudando os microfones aqui, capaz de pegar. Questão 3. Como podemos interpretar as mensagens dos espíritos batedores? Então, como eu falei, né? Como é que eles faziam para se comunicar? Você podia ter uma questão elaborada, que ele pudesse descrever alguma coisa, por exemplo, perguntar de que país você veio, e tal. Isso aí não tem como o espírito falar. Né? Como é que ele vai fazer essa comunicação? Até para você perguntar, você é desse século? Não. Você é do século passado? Sim. Também não, sou mais velho. Então. E aí por diante. Esse tipo de comunicação é que fazia sentido na tipologia. Né? Dava para fazer um pouquinho mais rápido, mas era sempre sim ou não. Questão número 12. Diferencie a pneumatografia da psicografia. Tá, então no capítulo 12 diferencia a pneumatografia da psicografia. A pneumatografia é aquela escrita direta. Okay? O que quer dizer isso? Que o espírito vai impregnar um papel com uma substância criada por ele. Então você deixava o papel lá, de um dia para o outro aparecia então uma mensagem escrita lá, ou rascunhada, rabiscada, ou um desenho, algum grafo ali para poder passar a mensagem. Então, portanto, era feita com uma tinta construída pelo próprio espírito, a partir dos fluidos, né? A partir do fluido universal. Já a sematologia significa o quê? É uma escrita que já se usa de um médium ali, né? Então não é uma escrita direta, é o uso do médium para movimentar um objeto, para escrever, ou mesmo, né, ele escrever, tá? Um objeto que possa permitir que ele escreva. Então, não é o espírito diretamente, é intermédio do médium. 2. Como podemos reconhecer que determinado som em nossas orelhas, né, ou ouvidos, se preferirem, aí, é um som pneumatofônico? Então, o que é um som pneumatofônico? É um som que ele é trazido diretamente do espírito. Ele não é um som obtido do ambiente. E muito menos um zumbido na nossa orelha. A gente tem lá zumbido na orelha, alguns já tem, né, passou de certa idade, a gente começa a ter esses zumbidinhos na orelha aí, porque né, é carro velho, né, vai dando barulho em tudo que é lugar. Mas pode não ser, então agora quando é um espírito que está se comunicando, é uma voz muito clara, né? E é como se você estivesse ouvindo uma pessoa sem estar sendo necessariamente via ar. Né? Você não precisa, é uma intuição bem falada. Então isso aí seria um som pneumatofônico. 3. Por que é mais comum ocorrer uma comunicação pneumatofônica quando se está despertando na hipnopompia?
Então, o que é hipnopompia? Você está dormindo e você está voltando, né? Então, o que acontece? Você está vindo das ondas delta para as ondas teta. Você está aumentando a frequência no seu cérebro e ainda, portanto, você não está nas ondas beta, que estão ligadas já aos ruídos do local. Então, você está mais suscetível à comunicação que está lá entre os perispíritos. E aí, portanto, ela é mais nítida e mais bem falada. Recentemente, eu já na hipnopompia, eu sou abordado por espírito, né? Uma pessoa como queira, né? E procurando e falando, professor, eu preciso te perguntar, eu sou fulano de tal, falou o nome dele, eu gostaria de perguntar uma coisa para você, mas eu acordei. E que eu acordei, né, no momento que eu acordei, eu falei, não, volta para poder buscar essa comunicação. Mas eu voltei pro sonho, né, pro sono, né, sem conseguir formar aquela conexão, e aquela entidade não conseguiu se expressar e eu não consegui captar a mensagem. Foi muito curioso. Capítulo 13. Defina em seu caderno o que é a psicografia. Aí então, vamos lá. Então, no caso da psicografia, a mensagem do espírito é transmitida através da escrita do médium. 2. Resuma como se deu a evolução das comunicações espíritas da psicografia. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer uma descrição disso daí, é só entender o seguinte. É toda a história do entendimento da mediunidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando começou-se a psicografia, começou-se da seguinte forma. O toque do espírito na mesa era alguma coisa surpreendente. Então as pessoas enxergavam, né? Interpretavam como o espírito lá e a mesa aqui, nós aqui. Médium aqui. Ah, mas agora dá para usar uma forma de escrever. Ah, tá, então vamos escrever. Pega a cestinha lá, põe o lápis, pendura o lápis, vai, coloca as letras e... Não, coloca o papel e o espírito vai conduzindo a mão das pessoas até elas fazerem uma escrita. As pessoas não estão se dando conta de que o espírito está se manifestando através delas. Não mais um toque na mesa. É através delas e não do objeto. O objeto não fala, não escreve, né? Mas pode dar estalos. Agora, a pessoa não. A pessoa pode falar, pode escrever. Então, pode se mexer. E aí começam a escrever. E aí vão se melhorando essas condições de escrita. Vai se colocando as letras para o espírito conduzir um aparelho diretamente, em vez de o espírito escrever, que às vezes a letra fica ruim de se enxergar. Primeiro era um rabisco contínuo, né? Então, portanto, fazia um círculo no papel. Depois passou-se a escrever em linhas direitinho, e aí, portanto, ficou um pouquinho mais clara a comunicação. Então, o instrumento está cada vez mais sofisticado. Até falar, não, vamos parar de escrever, vamos pegar um objeto que vai apontando para as letras ou para números e a gente transcreve. Então vai lá mais rápido. As pessoas colocavam o médium, né, no objeto e o objeto ia. Até que entendeu que se colocar, segurar o lápis e esperar que o espírito faça movimentar, desde que a pessoa libere o uso do seu instrumento mecânico do corpo, que é o braço, o espírito vai desenvolver a escrita. Então, o próprio entendimento do fenômeno mediúnico
é a própria evolução da psicografia, né? Que nasceu lá na tipologia, aí veio na forma de escrita e posteriormente falada. Ou seja, o espírito, além de poder mobilizar o sistema mecânico da escrita, da mão, do braço, também pôde usar-se nos aparelhos fonéticos da pessoa. E a pessoa, portanto, falar. E aí vem a questão. Compare a psicografia com a psicofonia. É justamente isso. Na psicografia, o domínio do espírito está sobre simplesmente o braço, mão do médium. Se é destro ou se é canhoto. Para o espírito, tanto faz, mas para o médium, não. E a psicofonia? Então, é o uso do quê? Da caixa, não da caixa craniana, mas da acústica toda da pessoa. Então, a pessoa falar. Língua, dentes, garganta, pulmão, tá bom? Cordas vocais, né? O capítulo 14 foi dividido em duas partes. Então, na primeira parte, a questão 1 é: diferencie os médiuns de efeitos físicos involuntários dos facultativos. Então, o que é um médium de efeito físico? Aquele médium que vai fornecer seus fluidos corporais, né, seus fluidos não é vitais, seus fluidos para poder, para que o espírito possa mover objetos. Então tem um inconsciente que vai movimentar, que segue os fluidos sem saber para que está sendo usado. E tem aquele que é consciente, que sabe o que vai acontecer, que pressente o que vai ser feito, entende a mensagem que está sendo transmitida. Então esse é o voluntário. O que se deve fazer quando em um indivíduo despertar a faculdade medianímica de efeitos físicos? O que se deve fazer? Então deve-se orientar para que ele comece a ter consciência do que está se processando, para que ele não seja logo de cara vítima das comunicações, que podem as comunicações não serem comunicação de espírito evoluído, né? Aliás, a maioria seriam de espíritos pouco evoluídos. Se a pessoa é médium de efeitos físicos, então ela está sujeita, muito sujeita, à ação dos espíritos ruins, se ela não tiver uma elevação moral. Se ela tiver uma elevação moral, os espíritos não fazem nada. Mas se ela não tiver uma elevação moral, ela pode fazer um monte de besteira. Inclusive agir, né? Inclusive agir por intermédio do espírito dominante. Né? Não só fazer os efeitos físicos, como também atuar de forma física. E a terceira questão é: por que se deve tornar um médium involuntário, né, médium de efeitos físicos, em um médium facultativo? É justamente por isso. Então, a gente, sabendo que o médium ele é um médium de efeitos físicos, fazê-lo ser voluntário, ou seja, ter consciência de qual mensagem está previamente sendo preparada para que aconteça. Né? Ou seja, se aquilo que ele vai fazer, mover, girar, né, vai ser alguma comunicação
salutar. Não vai atirar uma faca em alguém. Não vai derrubar alguém de um lugar, em cima de uma escada, uma mesa, uma cadeira. Ele é médium de efeitos físicos. Precisa estar em contato? Não. Mas na hora que ele pensou, opa, a cadeira vai cair, vou virar essa cadeira, tem que ter a noção de que ele está pensando aquilo, e não simplesmente olhar para a cadeira e ver a cadeira cair. Tem que ter o controle sobre o impulso que ele vai provocar no meio. Então, quando se faz isso, quando ele passa a ser facultativo, seja consciente ou voluntário, ele deixa de ser um joguete na mão dos espíritos. Ele deixa de ser um simples instrumento. Ok? Então é essa a grande importância de logo que se conhece que o espírito, que o médium, ele é um médium de efeitos físicos, conseguir fazer com que ele tenha consciência das mensagens, das coisas que ele vai produzir. Bom, gente, então vai ficar um pouquinho mais longo, mas vamos fazer já a parte 2 do capítulo 14. Diferencia as impressões causadas por espíritos bons e maus sobre os médiums. Então veja, o médium recebe uma comunicação de um espírito bom. Essa comunicação sempre se dá pela aproximação do espírito. O espírito se aproxima do médium para se comunicar através do médium. Então, a aproximação do espírito traz o quê? A influência desse espírito. Se esse espírito é um espírito ruim, maldoso, mal intencionado, ele tem uma vibração baixa. Essa vibração baixa provoca uma queda nas vibrações do médium, tornando o médium triste, irritado, com raiva, tornando o médium agressivo, tornando o médium apático, né? Causando algum desconforto físico na garganta, no corpo, enfim. A presença daquele espírito de baixa estado vibratório causa no médium um efeito de derrubar para baixo, né? Um efeito ruim no médium. Agora, quando esse espírito é bom, ele é elevado, ele é moralizado, ao se aproximar do médium, ele ou não faz nada, né? Ou melhora as condições do médium, ou estimula o médium a ter uma atividade mais desperta, mais alegre, mais comunicativa, às vezes mais meditativo, né? Enfim, é uma informação, uma transferência de vibração que eleva a vibração do médium. Ao contrário que o outro, né, diminui a elevação, deprime o médium. Então essa é a grande diferença. É muito semelhante quando você está indo a um lugar no qual o ambiente está ali ruim, né? Então, às vezes o médium entrou num ambiente ruim, cheio de espíritos ruins, que não querem se comunicar nem nada, mas a aura do lugar é ruim. Então afeta a aura do médium. E aí o médium, né, decai. Ao contrário, quando você vai em bons lugares, lugares bacanas, né, o que acontece? Você se sente mais leve, mais à vontade, mais para cima, né? Passeio no parque, por exemplo. Porque a vidência não é exatamente mediúnica ou medianímica. Então, por que a vidência? O que é a vidência? É a capacidade de ver o mundo espiritual. Ah, mas isso não é vista dupla? Mesma coisa, né? Você poder ver o mundo espiritual ao seu redor. Isto é mediúnico? Não, isto não é mediúnico.
E isto não é medianímico, isto é anímico. Por quê? Porque depende do corpo da pessoa poder ou não dar essa visão ao perispírito. Então isso aí é o corpo do sujeito lá, ok? Então, ser evidência significa que você tem essa capacidade anímica. Agora, se através dessa capacidade anímica ocorre uma comunicação do espírito, ou seja, a influência do espírito veio para você e você comunicou alguma coisa, olha, eu estou vendo que esse espírito está querendo dizer isso, 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 esse espírito está vindo para cá, tá deixando uma mensagem, está acompanhando fulano. Aí quando você começa a descrever envolvido com a informação que vem do espírito, aí se torna mediúnico, porque você está se tornando um médium entre a informação e os informados, entre o informante e os informados, certo? Então você passou a ser um mediador ali. Aí é mediúnico, ou medianímico. E 3. Por que as qualidades morais do médium sonâmbulo são fundamentais para o uso da sua mediunidade? Então vamos lembrar? O médium sonambúlico é esse que nós estamos mais ou menos sempre falando, que vive acordado no estado sonambúlico, ou seja, vive acordado no estado dormindo. Então ele não precisa estar dormindo, ele simplesmente ele entra nesse estado alterado da consciência, no qual ele está livre para o seu espírito vagar por aí. Isso é medianímico? Não, de novo, isso é anímico, isso é a capacidade do corpo de poder fazer isso. Esse é o domínio que o espírito tem sobre o corpo dele, poder fazer esse tipo de coisa, sair do corpo e, portanto, ter total reconhecimento do local onde ele está. Alguns não sabem trazer isso conscientemente de volta, outros conseguem, né? Trazer todas as informações de volta e acordar sabendo de tudo. Agora, esses espíritos, quando estão do lado de fora do corpo, podem, se não são muito moralizados, atuarem ao serviço do mal, fazerem as besteiras das mais variadas. Mas, quando estão moralizados, quando são moralizados, eles não vão usar dessa faculdade para praticar o mal, mas praticar o bem, né? Não vai ser uma pessoa, um espírito. Só para ter uma exemplificação disso, na década de 50, por aí, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, né, antiga União Soviética, faziam-se estudos sobre essas paranormalidades, né, na qual as pessoas eram postas para dormir, né, sonâmbulos eram postos para ficar em repouso, dormindo, ou coisa parecida, entrar em estado de emancipação sonambúlica, e aí, portanto, fazer visitas a outras salas, a outros locais, e descrever o que estava acontecendo naqueles locais. É claro que naqueles locais tinha as pessoas preparadas para serem descritas. Então, fazendo alguma coisa propositadamente para que esses sonambúlicos fossem lá examinar o que estava acontecendo. Alguns guardando alguma coisa dentro de caixa, mostrando e aí o sonambúlico vai ver o que ele está guardando e qual a caixa, para depois, quando retornar, informar. Então, para que estão fazendo esse treinamento? Espionagem. Espionagem. Então, alguns médiums sonambúlicos trabalharam para o mal, às vezes sem muito entender o que estavam fazendo, né? Às vezes entendendo, às vezes não. Ou melhor, nessas condições, era não conseguir fazer, né? Embora eu estivesse fazendo, eu não falar, eu não consegui, não estou vendo nada. Né? E aí, portanto, caíram
na descrença de que ele era um sonambúlico, né? Justamente para quê? Para não fazer coisa errada. Mas isso a gente não tem muito conhecimento. Então, aí a gente fechou. Então aí a gente fechou essas questões, que é mais um bate-papo mais aí para a gente, né, poder dar um sentido mais uniforme aos nossos entendimentos. Senta o dedo no like, por favor, dá um like lá para que realmente esses vídeos sejam, né, levados a mais pessoas, assim como nós, que gostam desses assuntos. Se puder, compartilhe. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Ok? Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.